Boa noite. É com alegria que nós mais uma vez nos encontramos através desta transmissão para proclamar assim a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos já iniciando a transmissão do nosso estudo bíblico. Quero desde já dar uma boa noite aos irmãos e convidá-los a que estejamos abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 29. Salmo de número 29, nós leremos os dois primeiros versos deste salmo. Assim nos diz o Salmo 29, um salmo de Davi, versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. É isso que nós buscamos fazer sempre que nos reunimos ou sempre que buscamos ao Senhor em particular. Buscamos para adorar e tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero nesse instante orar com os irmãos, rogando ao Senhor que esteja nos conduzindo neste ato de culto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos chegando ao fim de um dia de atividades as mais variadas. Estamos nos aproximando do momento em que vamos nos recolher para descansar os nossos corpos físicos. Estamos, ó Senhor, como dissemos, já dealbando ao fim do dia. E neste momento o Senhor nos permite cultuar o Teu nome, buscar a Tua presença e com certeza sermos nutridos por Tua palavra. Portanto, nós queremos rogar ao Senhor que em todos os atos deste culto seja o Senhor mesmo o guia de nossas mentes, de nossos corações, nossas palavras, para que façamos apenas aquilo que o Senhor quer. Ouçamos a Tua voz. É o que nós te rogamos, que nós te pedimos. E que juntamente com este momento tão especial, o Senhor nos conceda a paz, a tranquilidade, e que assim possamos encerrar este dia na certeza de termos estado em Tua presença. Ó Senhor amado, nós pedimos esta bênção e fazemos esta declaração pela fé que temos em Jesus, o Teu Filho, em nome de quem nós te oramos, não só agora, mas por todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo de número 98 é um salmo que nos compele a adoração, nos compele ao louvor. Os Salmos 95
96, são salmos correlatos, salmos que fazem menção a esta obrigação que nós temos de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Daqui a alguns instantes, nós vamos cantar o hino de número 19, mas antes vamos fazer a leitura deste salmo. É uma pena que, por enquanto, nesse instrumento que nós temos, nós não podemos fazer a leitura alternada, como é tão bom fazer com os irmãos, mas eu peço que os irmãos acompanhem esta leitura. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os filhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Cantai ao Senhor um cântico novo. Isso me faz lembrar uma coisa que eu citei na reunião anterior, e dizia respeito às músicas, aos cantores que surgiram numa determinada época, e hoje quase não se fala mais em cantores evangélicos. Ainda se fala, mas não como foi há um tempo atrás. E a moda era lançar uma música nova a cada semana. Havia até uma disputa, não estou julgando, fazendo crítica pejorativa não, mas havia uma certa disputa entre os cantores para saber quem lançava a música mais tocante, que fizesse mais o maior sucesso. E os cantores nas igrejas, os grupos, às vezes tinham dificuldade até de escolher que música cantar, de tantas músicas que estavam na moda. Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, tem alguns anos, sobre o número de cânticos novos que vieram surgindo desde a época que eu me converti. O número ultrapassou 5.000. Impressionante. Fiz várias consultas e o número de cânticos novos ultrapassou o número de 5.000. Ótimo. Quanto mais louvores para Deus, melhor, exaltando o seu nome. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. Cantar um cântico novo não é cantar um cântico recém-feito, ou fazer um cântico a cada semana para cantar um novo. Não. O novo aqui significa com uma nova perspectiva, com um espírito renovado, novo no sentido de carregar em si mesmo coisas mais nobres, mais santas, né? Na letra e na música, enfim, um cântico novo é um cântico renovado, um cântico
avivado em si mesmo, um cântico que exalte com perfeição a pessoa de Deus. Porque o que mais nós vimos aí era gente dizendo que estava apaixonado por Jesus e coisas desse tipo, né? Usando terminologia humana para exemplificar o relacionamento entre nós e Deus. Não é isso. Cântico novo é aquele que é novo em seu coração. A gente canta Castelo Forte, cada vez que a gente canta um hino de 500 anos, mais de 500 anos, toda vez que a gente canta esse hino, ele se faz novo em nosso coração. Nós vamos cantar um hino agora. Esse hino ele é cantado de forma mais rápida, num andamento mais rápido nas igrejas. Normalmente se canta com um andamento mais rápido, mas o andamento que nós vamos colocar aqui é um andamento correto na música original. É um andamento que pode parecer um pouco lento para quem está acostumado a cantar mais naquele ritmo mais agitado, né? Mais rápido. Então vamos cantar o hino 19 acompanhando o andamento aqui. O Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor nos hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor, pois redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da soberana luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Como eu disse aos irmãos, nós não estamos acostumados a cantar este hino com este andamento, mas é o andamento original que nós cantamos para o louvor do nosso Deus. O Salmo de número 31, Salmo de número 31, os versos de 1 a 5, Salmo de número 31, versos de 1 a 5, nos diz assim:
Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por sua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Irmãos, essa semana nós tivemos uma experiência muito desgastante, triste, para vários irmãos que tiveram contato com uma família de Niterói. Esta família começou a frequentar as nossas reuniões, estudo bíblico no domingo pela manhã, as aulas de escola dominical, reuniões de estudo bíblico, reunião de oração, cultos no domingo, no culto vespertino. Essa família é a família do irmão Vander, com a Fernanda e o seu filho, Davi. Semana passada, aliás, no início da semana, eu não me lembro exatamente o dia, a Fernanda ligou para mim, dizendo que o seu esposo estava com Covid e precisou, os médicos estavam fazendo um tratamento em casa, mas os médicos acharam melhor que ele fosse internado. E ontem, foi ontem, não? Ontem ou anteontem, eu acho que foi ontem. Pela manhã cedinho, né, nós oramos na terça-feira, mas aprove a Deus recolher o Vander pela madrugada. Nós tínhamos orado, eu havia falado com a Fernanda, a esposa dele, um moço de 45 anos, né, ele precisou ser entubado. Ela ligou para mim e disse isto, aí nós oramos, mas Deus o levou pela madrugada. Então, nós estamos muito tristes com isto, oramos com a Fernanda, oramos por ela. Tem muita gente na igreja que já conhece essa família, mesmo que seja através do Instagram e das lives que nós temos produzido. Então nós vamos orar em favor da Fernanda, do Davi e dos familiares de ambos, tanto do Vander como da Fernanda. Então nós estamos de luto junto com a Fernanda e o Davi e os familiares. É uma notícia muito triste, não é? Não gostaríamos de ter essa notícia. Eu estava com muita esperança que ele saísse dessa situação. Vamos orar também pelo nosso irmão Wellington Frazão, que teve uma queda e, segundo a informação que eu obtive, ele teve fratura no braço, no pulso. Eu não sei exatamente quantas fraturas, mas não foi coisa muito simples, porque ele precisou ficar internado aguardando cirurgia. Eu, até o presente momento, não recebi notícia do nosso irmão Wellington após essa que eu estou falando aos irmãos. Quem passou a mensagem para a gente foi o diácono Júnior. A nossa irmã Lenilda continua pedindo por seu irmão, o Ney, fez uma ressonância e vai retornar ao médico no dia 2. Aqui está dia 2 do 10 de outubro, 2 de outubro.
Também estamos pedindo oração pela tia da Norma, tia Lourdes, que teve aquele acidente e até hoje não se recuperou totalmente, continua acamada. Vamos orar também pela irmã Graça, a irmã Graça que fez também uma cirurgia justamente por uma queda, né? Assim como o Wellington. Então vamos orar pela Graça para que ela recupere, Deus esteja cuidando dessa nossa irmã. A dona Lore pede oração por sua cunhada Elza, que está com hepatite B. Então vamos orar pela cunhada da irmã Lore. Além disso, nós continuamos pedindo as orações dos irmãos pelos pastores Cairo e Cleander. Os dois pastores estão acometidos de câncer, fazendo tratamento, e nós pedimos aos irmãos que continuem orando em favor desses dois irmãos. Os outros pedidos que nós temos são aqueles que nós temos feito constantemente, né? Pela Igreja de Portugal, pelos filhos do Paulo Campos e da Eliséia, né? Suas filhas, e enfim, nós estamos fazendo também alguns exames, eu e a Norma, né? Peço que os irmãos estejam orando por nós, exames que envolvem a questão da vista e outras coisas que estamos examinando aí. Então peço também pela minha cunhada, que está com um problema no braço e na mão, está sem movimento das mãos, está passando uma situação muito difícil lá em Volta Redonda, a Nilma. Então pedimos também oração por ela, ok? Se porventura você tem algum outro pedido a fazer, pode depois colocar aí pode colocar na nossa live, que a gente vai reportar ao final. A nossa irmã Aparecida também passou uma mensagem para nós de que o irmão Jairo não está bem de saúde, pedindo oração. A sua glicose está descompensada e eles estão muito preocupados. Ontem ela, segundo a informação que eu obtive da família, tinha ultrapassado 430. Eu não sei se em jejum ou não, mas a situação do irmão Jairo é uma situação preocupante também. Também queremos lembrar aqui o nosso irmão presbítero Clair, na terça-feira, agradeceu na nossa reunião por um livramento que Deus lhe deu. Segundo ele, esteve na iminência de ser assaltado, mas Deus o livrou. Ele agradece por esse livramento também. Então nós vamos orar. Convido a você que se volte para Deus nesse momento, no trono do Senhor, e ore conosco. Amantíssimo Pai, Senhor nosso, queremos rogar do Senhor nesse momento que o Senhor esteja visitando a cada uma dessas pessoas que nós citamos aqui. Pessoas enfermas do físico, pessoas enfermas da alma, um coração enlutado, como no caso da família do teu servo Wander. Te rogamos, Senhor, que conforte os corações daqueles irmãos, daquelas famílias. Também, Senhor, te rogamos pelas pessoas que estão enfrentando situações existenciais, problemas, ó Deus, de falta de recursos, se estiver acontecendo isto, que o Senhor dê a provisão necessária. Qualquer que seja a carência que esteja atingindo qualquer um dos teus filhos, move, ó Deus, a tua mão de graça e misericórdia e soluciona para a tua glória, para
o teu louvor, para a edificação do teu povo. Senhor amado, rogamos-te que estejas minorando as dores físicas dos irmãos que estão acometidos de enfermidades, que assim provoquem neles o desconforto. Nós te rogamos, ó Deus, que cures os teus filhos, que sares os teus servos. Te pedimos pela graça, pelo Wellington, pelo Ney, te rogamos por Dona Lourdes, rogamos, Senhor, pela Nilma. Ó Pai amado, vários irmãos, parentes, amigos, que estão carecendo desta intervenção milagrosa do Senhor. Pai, também te rogamos que continues a nos proteger, como fizeste com o teu servo o presbítero Clair. Protege-nos, rogamos-te, de todas aquelas armadilhas do inimigo que visam nos destruir, porque essa é a função dele. Nós rogamos que nos guardes, que nos abençoes e que nos uses para testemunho do teu poder e tua glória. Pai, quero te pedir que o Senhor continue a nos sustentar, protegendo-nos, ó Deus, deste vírus, desta pandemia, guardando-nos como guardaste o teu povo de Israel, para que esta pestilência não nos atinja, porque temos em nosso coração o sangue do Cordeiro aspergido em nós, em nossa vida. Ó Deus amado, assim como prometeste aos teus filhos em Israel, que aquele que tivesse o sangue do Cordeiro derramado na porta e fizesse parte do sacrifício santo da Páscoa, e eles não seriam atingidos, também nós te declaramos isso, que temos prazer em celebrar esta Páscoa espiritual. E nossos corações, nossas vidas estão lavadas pelo sangue remidor do teu Filho amado Jesus. Portanto, te pedimos que assim como protegeste aqueles nossos irmãos, também nos protejas para a tua honra e glória. Nós te oramos, Senhor, rogando-te ainda que coloques em nossa mente, em nosso coração, as verdades que tu queres colocar através da análise da tua palavra. Sejas tu mesmo a nos falar. Nós te oramos, pedimos, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos, nesse instante, fazer uma leitura. Aliás, eu pretendo fazer duas leituras. A primeira no Evangelho de João, o capítulo 15. Você deve ter esse texto aí disponibilizado. Ok? Nós leremos os versos de 1 a 16. Leamos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Bom, se nós voltarmos ao texto de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versos de 16 a 23, vamos ler mais alguma coisa com referência aos frutos. Mateus capítulo 7, 16 a 23. Aliás, do verso 15 em diante, onde ele fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse assunto, ou seja, a frutificação. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de vir à minha casa e ver um pé de goiaba, uma goiabeira que eu tinha aqui, e também o nosso pé de jamelão. Bom, a goiabeira deu um fungo, alguma coisa nela, e ela secou totalmente. Secou de ficar apenas galhos mesmo. Então, não tive outro jeito senão cortar aquela goiabeira, que me deu frutos. Comi vários frutos ali.
passou o tempo. Um dia eu notei que o pé de jamelão estava com uma parasita, e eu não sabia o que era, e o meu sobrinho, que é entendido nessa matéria, ele me disse, ele é biólogo, entende também de botânica, e ele me disse, isso aí é uma erva de passarinho. Os pássaros deixaram isso aí, e ela se alimentou do jamelão, jameloeiro, e se o senhor não tirar isso, vai acabar matando o pé de jamelão. Olha, eu não liguei muito para aquilo, e ensaiei tirar essa erva muitas vezes. Passaram-se aí uns 2 anos mais ou menos. Mas, quando foi no início desse ano, finalzinho do ano passado, início desse ano, o jameloeiro não deu um jamelão sequer, uns 2 ou 3, muito pouco. Houve época de eu tirar por dia um carrinho de mão cheio de jamelão e jogar fora, porque caía muito jamelão. Enchia o carrinho de mão. Dessa vez não deu nada. Bom, a erva de passarinho tinha tomado a copa toda do pé de jamelão. Contratei um rapaz para fazer a poda e arrancar apenas a erva de passarinho e os galhos onde ela tivesse produzido. Bom, o resultado é que nós fomos obrigados a cortar praticamente todo o pé de jamelão, todos os galhos. Ficaram apenas alguns galinhos pequenos com algumas folhas e temos a esperança de que ele volte a crescer e produzir, mas quem viu e quem vê agora não acredita. E eu estava conversando com esse rapaz e falando com ele sobre a Bíblia. Como isto exemplifica a vida de alguém fora ou dentro do cristianismo. Quanto mais tempo você deixa que o parasita tome conta, quanto menos você cuida, mais ele toma conta e destrói e mata. E a árvore não produz mais frutos. É impressionante. Eu acho até que eu vou, se eu conseguir lembrar, vou tirar uma foto e botar nos grupos da igreja para vocês terem uma ideia do que aconteceu com o nosso pé de jamelão. Mas a Bíblia faz esta relação entre nós e árvores e frutos e enfim. É exatamente isso que me fez refletir bastante nessa matéria. O texto de João diz que o Senhor nos salvou, nos resgatou, para que nós frutificássemos, dessemos frutos, bastante frutos. O texto de Mateus nos diz que a árvore boa não pode dar maus frutos. Árvores más não dão bons frutos. Muitas vezes nas nossas reuniões de conselho, eu chamei a atenção para esse fato, em uma análise sobre as práticas de algumas pessoas, dizendo sempre o seguinte: nós não temos o poder de julgar. Julgar é condenar, é determinar uma sentença. Mas nós temos a possibilidade de avaliar. E muitas vezes nós avaliamos, olha, essa pessoa não pode ser uma pessoa boa porque seus frutos são muito ruins. Então não é uma árvore boa. De outra feita, nós temos falado, esta pessoa, ainda que tenha uma erva daninha ali, alguma coisa, se a gente cuidar, ela frutifica. Se nós ajudarmos a tirar a erva daninha, cuidarmos direitinho, porque ela é uma árvore boa e ela pode dar bons frutos. Uma outra coisa que Deus critica, Jesus condena, é a aparência. As árvores frondosas, as árvores como aquela figueira,
com folhas bonitas, uma aparência linda, mas que não havia um fruto sequer. Então isso também está errado. Meus irmãos, nós estamos na igreja, fomos chamados por Deus para adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo. E a nossa função, como eu tenho dito, é adorar, glorificar o nome de nosso Deus, com as nossas vidas e com o nosso ser. E a nossa missão é evangelizar o mundo. Para ambas as coisas, nós precisamos ter uma vida o mais ilibada possível. Precisamos ter um modo de viver condizente com a árvore na qual nós estamos inseridos, que é a videira verdadeira, e nós, como ramos, somos obrigados a frutificar. Com respeito à frutificação, eu quero dizer o seguinte: eu, durante um tempo, logo no início da minha vida cristã, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu avaliava os textos bíblicos de uma maneira muito simplista, muito imediatista e muito de acordo com aquilo que eu sabia, que era muito pouco, como até hoje sei muito pouco, mas antes eu sabia menos ainda. Quando eu lia sobre isso, eu pensava logo em almas alcançadas. Por frutos, eu pensava em pessoas que se convertiam através de um trabalho meu. Eu tinha 2 erros aí. Primeiro, ninguém se converte com o meu trabalho. As pessoas se convertem com o trabalho do Espírito Santo. A minha missão é falar. Agora, salvar é com o Espírito Santo. Então esse foi o primeiro engano. Ou seja, de que quanto mais pessoas eu levasse a Cristo, esse é um outro erro que nós cometemos, ninguém leva ninguém a Cristo. Você tem que entender essa linguagem. Nós proclamamos Cristo. Quem leva uma pessoa a Cristo é o Espírito Santo. É Ele. Muitos frutos desse jeito serão reputados ao trabalho nosso. Não tem dúvida quanto a isso. Fizemos um trabalho, Deus usou esse trabalho, o Espírito Santo pegou essa pessoa e levou para Ele. Isso vai contar, claro, lógico, evidente que vai. Quanto mais pessoas o Espírito Santo trabalhar usando a nossa instrumentalidade, ainda que falha, isso vai contar para galardão, vai contar para a glória de Deus e para a nossa edificação, não tem dúvida. Mas, teologicamente, quem leva alguém a Cristo é o Espírito Santo, e é que ele traz para Ele mesmo. Então, esses 2 enganos, primeiro, de que nós é que levamos pessoas a Cristo. Segundo engano, é que fruto seria essa prática nossa, ou seja, quanto mais pessoas eu levasse, mais fruto eu teria. Fruto não é isso. Pode ser um gomo do fruto, mas não é o fruto. Os frutos, ou o fruto que Deus se refere com respeito à nossa vida de cristãos, vai muito além disso. Muito além. Então, vejam só, eu quero considerar com os irmãos, com respeito a esse texto de João 15, quero considerar algumas coisas. É realmente um estudo, não é um sermão catedrático aqui não. É uma conversa mesmo que eu estou tendo com os irmãos. Tá? No capítulo 15, o verso 2, tem uma base ali. Ou seja, temos que estar ligados, chamados, resgatados, salvos. O tema do nosso estudo está baseado na seguinte frase: nós somos ou estamos? William Shakespeare, escreveu
vários livros, peças teatrais. É um ícone, principalmente na Inglaterra. É difícil um inglês que não tenha uma biografia de William Shakespeare na sua biblioteca, na sua estante. William Shakespeare escreveu uma peça intitulada A Tragédia de Hamlet. A Tragédia de Hamlet, que não era ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe da Dinamarca. E nesta peça, e ele escreveu e foi apresentada muitas vezes, as peças eram divididas em atos e cenas. Então, no ato 3, cena 1, né, supostamente o Hamlet cita uma frase que ficou famosa até hoje, no mundo inteiro. A frase em inglês é to be or not to be is the question. To be or not to be is the question. Meu inglês não é um inglês tão bom, mas é isso aí, dá para entender. Significa ser ou não ser, eis a questão. E ali, segundo a crença popular, porque não existe prova disso, essa que é a verdade, Hamlet havia dito essa frase, que foi o início de um discurso que ele fez. Uma outra frase no meio desse discurso é morrer e dormir. E ele faz esse discurso segurando uma caveira. Mas não há provas de que isso tenha sido real, né? Mas até hoje a peça de Hamlet, sempre que é apresentada, né, esse príncipe da Dinamarca estava vivendo uma situação muito crítica, é representada assim, segurando uma caveira. No inglês, o verbo to be significa ser ou estar. Né? Então, você pode dizer tanto ser ou não ser, como estar ou não estar, ser ou estar ser, tanto faz. Você vai estar falando certo, traduzindo certo. Só que a tradução é essa, ser ou não ser. Só que eu coloquei aqui como tema nosso, somos ou estamos. Uma coisa é ser, outra é estar. Ser ou estar. Você é ou você está. Quando nós somos, tá? É um estado imutável, como Deus falou para Moisés. Quando o faraó perguntar quem te mandou, você diga, o eu sou me mandou. Deus é. Ok? Então, ser é a expressão da essência perfeita. Estar é condicional. Eu posso estar na igreja, mas não ser igreja. Eu posso estar cristão, mas não ser cristão. Estar é uma situação temporária. Eu estou agora, amanhã não estou mais. E tem muita gente na igreja que não para avaliar isso diante de Deus. Eu sou um cristão ou eu estou um cristão? Primeira coisa que nós temos que observar é isso. O texto de João 15 diz que os ramos estão na videira. Os ramos estão na videira. Existem comentaristas que dizem que esses ramos que não dão fruto não são os ramos verdadeiros da figueira, por isso que não dão fruto. Então eles são arrancados e queimados. Mas que são cristãos que não frutificaram, que foram disciplinados, mas são cristãos e salvos. Eu não concordo com isso, com essa visão. Eu entendo que quem está e não frutifica é parasita. É como eu acho, como eu entendo. E parasita tem que fazer o que eu fiz com o meu jameloeiro. Corta, joga fora, está lá, secando. Não botei fogo porque é proibido aqui no condomínio.
senão eu já teria colocado fogo. Mas está secando lá. E aqui um caminhão vai passar, o caminhão do próprio condomínio, vai pegar e vai dar um fim. E não se sabe mais o que vai acontecer. Isso está relacionado diretamente àqueles que serão lançados no fogo eterno. Não presta para nada. Não dá fruto. E por fruto, eu repito, não é ganhar alguém para Cristo. Nós utilizamos essas frases, mas temos que parar para pensar nessas frases. Tá? O fruto não é aquela pessoa que você evangelizou e que aceitou Jesus. Ele pode ser uma parte do fruto, mas não é o fruto. A gente vê lá em Gálatas que as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito é um só. Tem vários gomos, várias acepções. Então a primeira razão é essa. Nós precisamos não apenas nos questionar, não apenas reforçar em nós a certeza de que estamos ligados, que somos parte da videira, não apenas estamos, certo? E nada impede que nós avaliemos também as outras pessoas. Olha só, eu hoje fui chamado ao telefone, uma pessoa ligou para mim fazer uma pergunta teológica. Quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu fiquei tão irritado, mas tão irritado com o que essa pessoa me contou, que um pastor havia dito para ela, e ela queria saber se era verdade. A minha vontade foi, se eu tivesse poder na minha mão, poder para fazer, eu diria para esse pastor: fora daqui, saia da igreja, suma do evangelho, você não é pastor coisa nenhuma, você não é nem cristão. De tão irado que eu fiquei. E a pessoa que eu estou falando é uma pessoa da nossa igreja. Porque um pastor disse uma coisa para essa pessoa, membro da nossa igreja, e essa pessoa ficou em parafuso e me ligou. Olha, mas eu fiquei tão bravo, mas tão bravo, que me deu vontade de imediatamente fazer um documento para processar o camarada. Eu fiquei com muita raiva, porque uma heresia tão grande que esse pastor falou para minha ovelha, eu fiquei pensando, o que é isso? Como é que pode uma pessoa que se diz ser um pastor, um teólogo, um cristão, não precisa nem pastor nem teólogo, um cristão, dizer uma asneira dessa, que acredita numa loucura dessa? Vocês devem estar morrendo de curiosidade, né? Mas se as coisas correrem como eu estou imaginando, um dia vocês vão saber. Não se preocupe não. E eu ainda disse para ele, para essa pessoa que ligou para mim, tá? Eu disse para essa pessoa, eu não vou nem esconder o nome, não. Quem ligou foi o seminarista, que ligou para mim. Pastor, eu ouvi de um pastor isso. E como é que fica? É isso mesmo? Eu falei, olha, me deu uma raiva tão grande. Aí eu falei assim, meu irmão, não se preocupe, porque não é à toa que há muito tempo meu espírito, eu ia falar outra coisa, meu espírito não cruza com o dele. Há muito tempo que eu não gosto das coisas que ele fala. Eu tive uma discussão com ele uma vez, muito grande, por causa da eleição. Muito grande. E eu mostrei para ele dentro da língua grega que ele estava errado, mas ele não se convenceu. Então não é a primeira vez que ele fala bobagem, não. Esse moço não aprendeu nada, não conhece Bíblia, não conhece nada. É uma pena. Então, irmãos, que fruto é esse? Pode uma árvore boa dar um fruto mau? Isso é um fruto. Quando eu ensino vocês, quando eu ensino o meu povo, as minhas ovelhas, sobre a palavra, eu tenho certeza absoluta que eu nunca ensinei uma heresia para vocês. Eu posso não ser a árvore mais excelente, mas esse fruto vocês podem comer sem medo. O fruto da orientação na palavra, porque é fiel. E quando eu não tenho certeza absoluta de alguma coisa, eu pesquiso, analiso, eu busco, eu oro, até que Deus me fale. Então, irmãos, a verdade é essa, tem gente que está na igreja, tem gente que está cristão, tem gente que está com o nome na igreja,
mas não tem nada de um verdadeiro cristão. Seus frutos são podres, seus frutos são ruins. Se você analisa os frutos na vida pessoal, na vida eclesiástica, você vai ver que são frutos que não são frutos sazonados, não são frutos saudáveis. São árvores ruins. E você pode avaliar. Quantas vezes eu já fiz a minha avaliação e raramente eu errei? Raramente. Eu não quero dizer que eu nunca errei, porque eu não quero ser, passar a ideia de perfeito. Mas olha, eu posso garantir a vocês que eu não lembro de um que eu tenha errado. Devo ter errado, mas eu não lembro. Na avaliação. É difícil errar. Porque o Espírito Santo fala conosco, mostra. Então, pense nisso. Pense na sua vida. Você está ligado, você está na videira porque você é ramo da videira, ou você você está porque está aproveitando uma situação, ou você realmente está porque você é ramo da videira. Se é, você tem que frutificar. Se é, os frutos têm que aparecer. Fruto tem que aparecer. O fruto da fidelidade, o fruto do amor, o fruto do perdão, o fruto da obra, o fruto da fé. Eu não acredito que alguém fale assim, eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não participo do sustento da igreja. Para mim é um grande mentiroso, um grande malandro, um espertalhão, aproveitador. Se você estiver me ouvindo e você pensa como o que eu falei, você me desculpe, mas isso que eu falei é você. Se você não aceita sustentar a obra, dízimos e ofertas, você não passa disso, de um espertalhão, de um aproveitador. Não tenho medo nenhum de falar isso. Porque se você não é, você está glorificando a Deus junto comigo. Oh, que maravilha! Isso é que é pastor. Um pastor que fala sem medo e que denuncia o erro com sabedoria, com santidade. É isso mesmo, pastor. Se você é, você vai glorificar. Ah, não trabalha, não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza, tem uma vida em família que é uma coisa totalmente dissociada daquilo que Deus quer para nós. Pense nisso, irmão. Fruto não é levar alguém a Cristo. Pode ser um gomo do fruto. Segunda coisa, os versos 2 e 3 dizem que aquele que não dá fruto tem que ser cortado. Eu vou confessar para vocês que eu já orei muitas vezes. No momento eu não tenho orado assim não, tá? Mas muitas, porque também não vejo necessidade não. Pelo menos eu não estou vendo. Muitas vezes na minha vida, nas igrejas pelas quais passei, e na nossa, que eu estou há 21 anos praticamente, muitas vezes eu orei pedindo para Deus tirar determinados ramos, cortar e jogar fora para queimar. E várias vezes. Ué, pastor, mas o senhor agora é Deus? O senhor... Não. Pelos frutos você conhece a árvore. Aí eu vejo um ramo que só dá fruto podre. Eu quero esse ramo ligado na mesma videira que eu, mas não quero mesmo. Não quero mesmo. Deus é soberano? É. Esse ramo pode não frutificar, dar fruto podre, aí Deus depois restaurar? Pode. Mas eu não estou trabalhando como Deus, eu não vejo futuro, eu não sei o futuro. E Deus há de me entender que eu, como homem zeloso da palavra e da igreja, eu me vejo na obrigação de fazer como Paulo e como Davi. Senhor, extermina essa gente que não vale nada, Senhor. E Paulo, tem gente que você não deve nem cumprimentar. É porque Paulo é diferente de mim? Eu sou diferente de Paulo? Na missão, talvez. Mas no espírito e na bênção de receber a unção de Deus, Elias, diz o texto de Tiago 5, era homem como nós. Se ele podia, por que eu não posso? Então só Paulo é que poderia julgar alguém ou avaliar alguém e dizer, oh, isso aí é do inimigo, isso aí não tem jeito. Por que só ele? Eu quero reivindicar isso para mim também, enquanto eu entender que o Espírito está agindo na minha vida. Então, é bom que nós peçamos a Deus que faça essa limpeza na igreja. É bom. E nós precisamos buscar frutificar de maneira tal que Deus não se veja obrigado a limpar a gente.
quem sabe cortando um pedaço, jogando fora, podando, fazendo coisas que nos desagradam. Mas é necessário. A Bíblia diz que quando nós somos disciplinados, é porque Deus nos ama. Deus nos ama. Isso que se fala, que se refere à poda. Não ao extermínio do ramo, mas à poda. Eu não sei quantos aqui conhecem a cultura da uva. Eu vi isso muitas vezes. Perto da nossa casa, tem lá agora ela faleceu, uma italiana chamada Dona Angiolina. A gente chamava de Angelina, mas o nome era Angiolina. E tinha lá, antes dela, era dono dessa propriedade, o meu primo, que era pastor batista, Jabes dos Santos Leão. E tinha lá as parreiras de uva. Então, a primeira vez que eu vi ele cortando, eu falei, primo, eu era pequenininho, moleque. Primo, você vai destruir o pé de uva? Vai matar tudo. Estava só aqueles tocos secos. Ele falou assim, não, Ronaldo, eu estou podando para que ela frutifique. Se eu não podar aqui, e ali, ela não vai dar fruto. E quando ele terminou, só estavam aqueles tocos secos, mas estavam podados de maneira que ele sabia. Dentro de pouco tempo, no mês de dezembro, novembro, aquilo já estava tudo cheio de folha, e ali, novembro mais ou menos, já estava cheio de frutinha, já dezembro. Em janeiro, aquilo estava cheio de cachos de uva lindos, maravilhosos. A parreira cobria a área da garagem todinha dele, uma coisa linda. Eu vi isso também na casa da mãe de um pastor aqui de Niterói, o Xerene, né? A mãe dele, eu esqueci agora o nome dela, tinha uma propriedade, nós almoçávamos lá, às vezes dia 1º de janeiro, sentados debaixo da parreira. E quando a gente terminava do almoço, ela dizia, agora vamos comer as uvas. A gente esticava a mão e tirava os cachos, né? A dona Anazira Xerene, o nome dela, Anazira Xerene. E era uma maravilha. Mas eu ia na casa dela, era membro da igreja, e eu via aqueles tocos secos, mas foram podados. Então, meu irmão, busque estar limpo diante de Deus. E essa limpeza se faz pela busca da pessoa de Deus, pela leitura da palavra, pela oração, pela obra, pela busca de santidade, seriedade no trabalho, na obra. Quando Deus vê que nós estamos assim, limpos, purificados, os frutos vão surgindo, os frutos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, no colégio, no mundo aí fora, no trabalho, não é? Então, temos que estar ligados e limpos, bonitos e limpos. E ainda nos versos 2, 7 e 8, fala sobre a renovação e justamente a questão da videira. Esta renovação maravilhosa que eu estou unindo à questão da limpeza. Não é? Eu hoje estava lendo um livro, quando o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu muitos livros. Um dos livros que ele escreveu, ele estava falando sobre a águia. Ele falou ali algumas coisas que realmente eu não conhecia sobre a águia. Por exemplo, que a águia tem 3 fóbias. Nós temos uma na vista. É uma capacidade de criar foco num lugar. Por exemplo, eu tenho uma fóbia, eu coloco o meu foco em um lugar. Estou olhando para a câmera agora. Só que a águia tem 3. Ela consegue criar um foco aqui, faz um outro foco lá no alto, sem tirar o foco daqui, e um outro foco em outro lugar. Então ela faz 3 focos, ela enxerga em 3 lugares, sem mexer a vista, que ela está aqui, ela para lá, para cá, para cá. É uma coisa extraordinária, é uma coisa que eu não sabia.
Mas quando ele chegou na parte da renovação das asas, das penas, das garras e dos bicos, aquilo eu já conhecia, muitos de nós já conhecemos, que a águia, quando chega aos 40 anos, ela se renova e renova suas forças. Ela sobe num lugar muito alto e ela passa muitos dias ali arrancando as próprias penas e batendo com o bico na rocha para arrancar fora, para criar um bico novo, e as garras também. Algumas pessoas dizem que isso é lenda. Algumas pessoas dizem que é lenda. Seja ou não lenda, uma coisa é verdadeira, é que depois desse processo de renovação, ela vive mais 40 anos. Ela vive o dobro. Chama-se renovação. Há momentos, vamos ficar com a lição do livro, a lição do que ele falou nessa parte. A verdade, irmãos, é que nós chegamos a um ponto em nossa vida que, se nós não renovarmos nossas forças, se nós não buscarmos um renovo de vida, nós caímos no marasmo, na mesmice, na rotina. Hoje eu estava conversando com a minha esposa como a rotina é perigosa. A rotina é uma coisa muito perigosa. Nós fomos ao médico, na volta estávamos conversando no carro sobre isso. O perigo da rotina. Nós não podemos nos acomodar, temos que nos renovar. Se for necessário cortar um pedaço, podar, arrancar o bico, arrancar as penas, as garras, não interessa. Nós temos que nos sacrificar. Ninguém se renova sem sacrifício, sem uma determinação gigantesca no coração. Ninguém consegue se renovar assim. E a quarta observação, ainda do capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 8, fala sobre a frutificação. Jesus diz que ele nos chamou para que nós nos engajássemos e dessemos muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. E isso me preocupa particularmente, e também me preocupa a visão da igreja a qual eu pastoreio e das pessoas com quem eu converso. Não basta dar fruto. O ideal é dar muito fruto. Bom, então, pastor, aquela minha observação sobre ganhar pessoas, ela fica valendo. Se Deus diz que quando um pecador se arrepende há uma festa no céu, então bastava que eu levasse um a Cristo, já estava com um lucro muito grande, promovi uma festa no céu. Só que foi o que eu disse, eu não levo ninguém a Cristo. Quem leva é o Espírito Santo. Agora eu tenho que pregar a muitos, ao máximo, o máximo que eu puder. Eu tenho que realizar a obra do fruto do Espírito ao máximo, lá em Gálatas, capítulo 5, eu citei o texto, vamos ler agora, Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23. Não, vamos ler o verso 19 também. Ora, eu vou ler o verso 18 também. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é os que tais coisas fizeram. Raabe era prostituta e foi salva. Ela fazia, mas parou de praticar. Então, nós podemos parar, devemos parar, se é que praticamos ou fizemos. Então, essa prática significa uma constância, mesmo depois de iluminados. Mas veja o que diz o verso 22.
mas o fruto do Espírito, não é frutos. O texto não diz os frutos do Espírito, é um. O Espírito só produz um fruto. Esse fruto tem vários gomos. O fruto do Espírito, quando alguém diz que tem o Espírito, com certeza ele tem que ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não se divide. É aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha o que eu falei sobre a fidelidade para com o reino de Deus e para com a igreja. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, diz Paulo aos Gálatas, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros e praticando as obras da carne. Então, o que é que Deus nos transmite através do texto de João capítulo 15? Que nós precisamos estar ligados nele, precisamos estar limpos diante dele, nos renovando diante dele e frutificando nele. E a frutificação, eu repito, é vida. Vida que pode ser usada para levar outras pessoas a entenderem que Cristo é o Senhor, o Salvador. Convencer essas pessoas é obra do Espírito Santo, mas Ele quer usar a mim e a você com o fruto do Espírito, tá? Para que essas pessoas se tornem indesculpáveis se recusarem ao Evangelho. Daí então, a pergunta que fica é essa: eu sou um cristão ou eu estou um cristão? Para eu dizer e entender que sou um cristão, eu tenho que frutificar. Eu tenho que mostrar com sinceridade, buscar com sinceridade frutos na minha vida. E o fruto do Espírito é que provoca esses frutos todos sazonados no meu viver e também na vida do meu irmão. Nós temos aqui alguns textos que eu quero ler para encerrar. Só vou ler. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Quero que os irmãos ouçam essa leitura, onde diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Mateus 7, de 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Foi o que eu falei a respeito daquele assunto que eu fiquei bravo. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pecado nenhum você avaliar uma árvore pelo fruto que ela dá. Não tem perigo nisso. O juízo chama-se sentença. Julgar é sentenciar. Isso eu não tenho como fazer. Eu não sei o propósito de Deus e o futuro, mas quando eu vejo alguém produzindo coisa ruim, eu digo, essa árvore não presta. Não presta. Lucas capítulo 3. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 3, o verso número 9. Quando Jesus faz uma referência aos filhos de Abraão. Porque os judeus estavam dizendo que eles tinham mais direito que os outros por serem filhos de Abraão. Aí no verso 9 o Senhor Jesus diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele estava falando dos líderes e dos judeus
que achavam que por serem filhos de Abraão podiam fazer e desfazer. Viver do jeito que estavam vivendo, como Jesus muitas vezes denunciou, hipócritas, sepulcros caiados e por aí afora. Ainda Lucas, o capítulo 8, mais à frente um pouco, Lucas 8, o verso número 15, que fala sobre a boa terra e a semeadura, e fala que aquela semente que cai numa boa terra produz, deixa eu ver aqui, 8, eu leio o texto na íntegra para os irmãos, 8, verso 15. A semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, é necessário que primeiro ouça, acredite, coração que seja uma boa terra, essa frutifica. Agora, o coração, irmãos, que não é boa terra, não frutifica. É aquela semente que cai na pedra, que cai no espinheiro, que cai na beira do caminho. E tem um monte de gente assim, que não tem um coração como boa terra. Eles não frutificam. Alguns parece que frutificam, dão uma aparência de frutificação, mas logo, logo morrem. Seu fruto seca, sua raiz apodrece. Agora, aquele que tem um coração de boa terra, verdadeiro, que está ligado, limpo, renovado, ele frutifica 1 por 100, 100 por 1, 1000 por 1 e vai embora. Quero ler apenas agora, para encerrar, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Olha o que está escrito aqui. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, pelos colossenses, no caso, né? E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É necessário isso. Mas olha o que Paulo continua falando. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha aqui, ó. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Se você é um santo da luz, se nós somos santos da luz, nós temos que ser idôneos, temos que conhecer a palavra, temos que crescer, desenvolver, produzir bons frutos, frutos de arrependimento. Caso contrário, se isso não acontecer, só significa uma coisa: com quem isso não acontece, é porque é um ramo que entrou ali como parasita, como aquela erva daninha, usufruiu da seiva por um tempo, mas não apenas secou a árvore, né? Não seca a árvore, a videira, porque é Jesus, é impossível, mas secou-se a si mesmo e teve que ser arrancada e vai ser arrancado, jogado fora e queimado. Eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a vida de nenhum filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos permita ser ramos frutíferos. E por frutífero não entendamos apenas ser instrumento de Deus para levar o Evangelho a alguém, não. Mas uma vida diante de Deus. Uma vida na igreja, no reino. Uma vida fiel, idônea. Muitas vezes sacrificial. É isso que Deus quer ver em nós. Isso são frutos. Isso é frutificar. É não dar ao inimigo e a ninguém a chance de vilipendiar o nome de Deus. Para que Deus tenha a tranquilidade de falar com o inimigo. Pode mexer com ele, pode mexer com a vida dele, pode fazer o que você quiser e você vai ver que ele não se afastará de mim, que ele não vai me trair, não vai me negar. Que Deus assim nos abençoe. Amém, queridos? Meus irmãos, eu não tenho aqui os nomes de ninguém que tenha feito aniversário ou de casamento, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer aos meus queridos irmãos, amigos, que
mais uma vez estão conosco assistindo essa transmissão. A nossa irmã Elza, lá no sertão da Bahia, Elza Amaral, né? O nosso tio, pastor Jurandir Faria Leal, e também a nossa tia, esposa dele, tia Ezi Boechat, Maria Ezi Boechat, né? Então, que Deus os abençoe muito. Tem estado conosco aqui, o pastor Gilmário, o Manuel, Diácono Manuel, tantas outras pessoas, mas eu não tive aqui o tempo para listar essa gente, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, participando conosco. Eu quero agradecer a todos. Quero convidá-los aqui no domingo, às 9 horas da manhã, possam estar também conosco na reunião de oração, depois às 10h30 na escola dominical. Se alguém precisar do endereço, né, para acessar essas reuniões, basta passar para mim ou para a Norma, que a gente transmite para você o endereço, você clicar aí e participar conosco. E à noite, no domingo, o culto vespertino. Estaremos aqui mais uma vez para louvar e glorificar o nome de nosso Deus. Agora nós vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que nos conceda uma noite de paz, uma noite de descanso, de repouso, para que continuemos a nossa vida de ramos frutíferos, não apenas amanhã, mas todos os dias que o Senhor nos permitir viver na sua presença. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós somos gratos ao Senhor pela obra do Teu Espírito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor porque Tu não olhas para as nossas imperfeições, mas com amor e misericórdia dá-nos a bênção de estarmos inseridos no ramo verdadeiro, a videira que é Cristo. E assim possamos, ó Deus, frutificar para o Senhor, não por nossa própria força, mas por obra e graça do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver dessa forma. Ajuda-nos a que lutemos por estar limpos diante de Ti, renovados e frutíferos diante do Senhor e da Igreja e do Teu reino também. Ó Deus amado, falamos como o Teu servo Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Faze isto, ó Deus, com toda a soberania que tens sobre nós. Ó Deus amado, dá-nos uma noite de paz e de descanso, nos permitindo amanhecer no dia que já criaste para a Tua glória, para viver na Tua presença, frutificar na Tua presença, exaltar o Teu nome diante dos homens. E que isso perdure por tanto tempo quanto o Senhor desejar. Pois como diz o apóstolo Paulo, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós Te louvamos e Te agradecemos e pedimos estas bênçãos, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Recebei a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e Deus assim nos abençoe.